Boa tarde, minha família. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, gravando aproximadamente aqui 1h da tarde, horário de Brasília. Hoje, 9h30 da noite, teremos Vasco e Botafogo. Começa a Copa do Brasil, começa a competição que agora, é a mais importante, mais decisiva, mais fundamental para o Botafogo de Futebol e Regatas no ano, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente vai fazer aqui esse pré-jogo, tá certo? Falando aqui um pouco sobre algumas situações, sobre desfalques, sobre voltas. Vamos lá. Primeiro de tudo, para você palpitar lá na Copa do Brasil, na KTO com responsabilidade, você tem a possibilidade de você ganhar R$10 por apostar, fazer uma aposta de odd acima de 2. Eu, inclusive, já coloquei vitória simples do Botafogo. Vitória do Botafogo tá pagando mais de 2 na KTO, tá pagando 2,55 inclusive, beleza? Então, você ganha R$10 para uma aposta futura, beleza? O link tá aqui na descrição. Mas vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, deixa eu falar com vocês aqui sobre o jogo. Primeiro que o bicho começou pegando, que teve um caminhão desgovernado, bateu no muro de São Januário hoje de manhã. Caralho. Que isso, ainda bem que ninguém, não teve vítima fatal nem nada, o pessoal foi pro hospital, tá recebendo atendimento, mas, cara, é aquilo, o vascaíno usa o trunfo, do retrospecto geral, o botafoguense usa o trunfo do retrospecto não só do século, mas do retrospecto em mata-mata, Isso é desde antes, lá de trás, quando o Vasco ele ganha mais jogos que o Botafogo, até na época do Garrincha, Mas aí chegava final, semifinal, jogo de mata-mata, jogo decisivo, milésimo gol do Romário, semifinal de Taça Rio, final de Taça Guanabara, final de Campeonato Carioca, jogo decisivo, mata-mata de Copa do Brasil, jogo decisivo em reta final até da Série B, O Botafogo vai lá e ganha. E espero que o Botafogo mantenha essa escrita nas quartas de final de uma competição que é muito importante o Botafogo ganhar. Primeiro porque vai ser uma competição que o Botafogo nunca ganhou. Para fechar aí, em 2 anos o Botafogo zerar esses títulos é incrível. Segundo, porque o Botafogo precisa, é um meio caminho andado para o Botafogo ser campeão de alguma coisa, ir a Libertadores no ano que vem, e não depender da classificação do Campeonato Brasileiro, e ir também à Copa do Brasil do ano que vem, como o atual campeão. E terceiro, para se aliviar e ter, o Campeonato Brasileiro para jogar até dezembro, se preparar, corrigir rotas, melhorar. E nada melhor que um bom clássico para isso, beleza? Falando sobre a equipe do Vasco, rapaziada, eu acho que de ontem para hoje a gente não teve grandes notícias de transferência, nem nada do tipo em relação a Textor, tal, Eagle, só aquelas especulações malucas. O Caio Pantaleão tá de volta na lista, não deve jogar como titular, mas tá nos relacionados, ok? Tá nos relacionados. Vamos lá. Pegando agora a escalação do Botafogo, o Botafogo ele pode ir a campo com John no gol, lateral direita Vitinho, zaga David Ricardo Barbosa, lateral esquerda Alex Telles. Meio campo eu acho que ainda é uma incógnita, Acho que vai o Danilo, beleza? Não sei se vai o Marlon, pode o Alan, pode o Newton, e mais à frente o que eu não concordo, tá? Pelo que eu pude apurar. A gente deve ter o Savarino, aí eu concordo, acho que até por essa questão dele, dessa situação dele, é bom que ele jogue, beleza? Montoro, aí vem o Arthur, que é o que eu não concordo, e Arthur Cabral, certo? Eu acho que o Jefinho já demonstrou qualidade suficiente nos últimos jogos, seja jogos em que ele começou no primeiro tempo, seja jogos em que ele entrou no intervalo, que ele entrou no segundo tempo, jogos de Campeonato Brasileiro, jogos de Libertadores, inclusive agora contra a LDU. Eu acho que o Jefinho merece mais a titularidade nesse momento do que o Arthur, tá bom? Essa é a minha opinião. Mesmo que jogando na direita, que não é a dele. Santiago Rodrigues eu acho que pede passagem também para entrar no segundo tempo, e o Cris Ramos principalmente, Agora, quanto ao Vasco, tá bom, gente? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Vasco da Gama. O Vasco ele não vai ter inscritos aí, alguns dos seus reforços, como por exemplo aí o Robert Hernan, entre outros jogadores aí. Eu confesso que eu não me lembro, se o Andrés Gomes ele foi relacionado, tá? Foram 2 reforços aí do Vasco que o Vasco não conseguiu correr para inscrevê-los, tá certo?
O próprio Matheus França, né, que não chegou agora há pouco, é um cara que deve estar no jogo de volta, tá? É muito bom jogador, por isso que é muito importante o Botafogo. Pô, cara, seria fundamental o Botafogo sair, né, com um passo aí interessante de São Januário. O Vasco ele pode ir a campo com o Léo Jardim, THA, que estava poupado, não tá jogando 100%. Zaga com o Lucas e Hugo Moura, né? Assim, o Vasco está com zagueiros machucados, outros foram embora, outros foram vendidos. O Luiz Gustavo foi vendido para o Bahia. E o Vasco está tendo que jogar com o Hugo Moura na zaga, né? Não que não seja característica do Diniz colocar volante na zaga, mas lateral esquerda com o Piton. O meio campo, né? Você tem o Barros, o Jair e o Coutinho. Mais à frente, a gente vai ter aí, né, o Nuno, o Ryan e o Verratti, que deve jogar como titular hoje, tá? Talvez o David entre no segundo tempo para dar uma sustância a mais, né? Enfim, o Vasco, obviamente, eu acho que é uma equipe que ela vai tentar construir, ela ofensivamente, ela apresenta requisitos interessantes, defensivamente na transição muitas falhas. Acho que vai ser um jogo em que as duas equipes vão tentar trocar, mas acho que o Botafogo tem que estar preparado para entregar um pouquinho a bola para o Vasco e tentar pegar a equipe desprevenida no contragolpe, tá certo? É claro que o Vasco não vai emitir a mesma facilidade que emitiu para o Corinthians. Primeiro, porque os erros ficaram evidenciados, então eles corrigiram em treino. Segundo, que é um jogo de Copa do Brasil, um jogo de mata-mata, um jogo de clássico, então a atenção é redobrada, beleza? Arbitragem, rapaziada. Temos a arbitragem aí. O árbitro do jogo é Anderson Daronco. E o árbitro de vídeo é Rodolfo Toschi Marques. Falar pra vocês que Anderson Daronco e Rodolfo Toschi Marques, eles são dois dos seres humanos que eles estão na lista de pessoas que eu mais odeio no planeta Terra, tá? E eu tô contando assim tudo, beleza? Pode contar aí jogador, pode contar familiar que eu não gosto, inimigo, porra, assim, vilão de filme. O Daronco e o Toschi Marques, eles estão no top 10, beleza? Então, assim, vamos torcer para que eles não comprometam o jogo, não atrapalhem, né, do jeito que eles gostam de fazer. É a vocação deles. Não atrapalhem nem pro Botafogo e nem pro Vasco, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá certo? A gente sabe que o Botafogo ele tem um time melhor do que o Vasco, mas o Botafogo não vive um momento brilhante, certo? O Vasco também não, mas de todo modo é um clássico, é uma partida importante. O Vasco tem valências, tem qualidades, tem reforços que chegaram, então o Botafogo ele não pode... não, porque o time, o Vasco se reforçou até mais que o Botafogo nessa janela, pelos problemas que o Botafogo está enfrentando, e vão para cima. 9h30 da noite, ainda tem outros jogos, né? Hoje tem Cruzeiro e Atlético, tem Corinthians e Atlético Paranaense, e amanhã vai ter Fluminense e Bahia. Amanhã a gente vai ficar de olho no possível adversário do Botafogo numa suposta semifinal. Um abraço, tamo junto, até a próxima e fui.